Graça e paz seja convosco nesse dia. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Livro do profeta Jeremias, capítulo por número 8, o versículo a partir do número 11. Vamos ler do primeiro. Jeremias diz ao povo: assim diz o Senhor. Quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente em suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só verdade. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz: que coisa terrível eu fiz. Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha e a andorinha e o groou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor? Se seus mestres distorcem escrevendo mentiras, esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes, muitos agem dessa maneira. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Eu quero enfatizar o versículo 11. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu, o Senhor, os castigar. Somente até aqui. Esse texto vai relatar para nós, irmãos, a contínua desobediência do povo. Um povo que perseverava numa falsa paz e que são confrontados agora pelo Senhor com uma série de perguntas retóricas, perguntas essas absurdas, abrindo aí um discurso de Deus com o povo, através do profeta Jeremias. Nós vamos discorrer o texto, nós vamos ver que as perguntas, elas enfatizam o absurdo do estilo de vida vivido por Judá, que ao invés de corrigirem os seus erros, se envolviam na apostasia contínua, afundando-se cada vez mais no pecado. É sobre isso que nós vamos falar. Sobre arrependimento. Sobre reconhecimento. Estamos diante de uma geração que não tem vivido mais o tempo do arrependimento. O tempo da confissão. Porque não basta eu dizer que me arrependo no secreto, eu preciso confessar a minha culpa de fato, de verdade. Me arrepender demonstra mudança de caráter, mudança de rota, mudança de vida. E eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Se eu não reconheço que eu mudo, se todas as minhas, os meus discursos, as minhas falas vêm prontamente junto com uma justificativa para o meu erro, muitas das vezes querendo até trazer bases bíblicas para sustentar um erro, eu não me arrependi de fato.
Nós precisamos voltar urgentemente ao arrependimento. O Senhor está nos convidando a nos arrepender enquanto é tempo. Estamos vivendo diante da era do lobby gospel. Você sabe o que significa lobby? Lobby é uma palavra que no inglês significa antessala ou lobbying corredor. É uma atividade de influência ostentativa ou velada de um grupo organizado com o objetivo de interferir diretamente nas decisões do poder público ou legislativos em favor das causas ou objetivos. Na política, o lobby é uma influência que pode ser tanto positiva quanto negativa. Embora por parte de empresários e políticos e de seus representantes, sempre estão objetivando a convencê-los a se posicionarem segundo os interesses da corporação. Logo, então, eu percebo que quase sempre o lobby favorece uma minoria corrupta em detrimento dos maiorais direitos da maioria sofredora. Pressões impostas por lobbies é capaz de mudar a convicção de alguém, mudar o pensamento, desconstruir um pensamento na cabeça de alguém e trazer uma nova ideia acerca do que realmente é certo. E hoje nós somos, de alguma forma, pressionados por lobby gospel, tentando mudar as convicções do que é certo para o que é relativo, colocando-se acima da palavra de Deus. Tentam convencer assim que as inclinações da carne, tais como prostituição, adultério, pornografia, lascívia, homossexualismo e etc., não são mais pecados. Tentam suprimir a palavra de Deus, a verdade bíblica, em detrimento de suas imoralidades. Por esse motivo, cresce cada vez mais o número de escândalos. Porque querem tapar feridas abertas ao invés de curá-las, como lemos no texto. Afinal, o lobby evangélico não permite isso, porque expor a ferida gera desconforto. E estamos vivendo de status, de uma falsa aparência, de ferida supostamente curada, tapada, cicatrizada, mas se ao retirar o tampão, o curativo, é remendo. A ferida continua aberta, e minando pus e já cheira mal. Mas não tem problema, afinal o que importa é manter as aparências. Que tudo está bem. Se iludir com a estatística mentirosa e fraudulenta de que a instituição igreja está crescendo, e está crescendo sim, em quantidade, mas perdendo muito em qualidade. O texto em que lemos, Jeremias vai falar sobre isso ao povo. Um povo que está iludido em uma falsa paz, mas vivendo e permanecendo em pecado. Eu não estou falando mal da igreja, pois a igreja de Cristo, que são os verdadeiros cristãos, existem. E glória a Deus por isso, pela vida dos remanescentes, que apesar de ser a minoria, estão fazendo a diferença. Eu estou me referindo aos muitos que se especializaram ao longo do tempo em fabricar falsos crentes, como funcionários para ocupar um cargo, para ocupar uma vaga. Sabe? São profissionais da religião. Pior fica quando observamos irmãos que outrora foram referência para nós, que de alguma forma nos inspiravam por sua conduta, por sua moralidade. Para nós hoje, muitos deles se tornaram perdidos. Se venderam ao sistema e se transformaram em propagadores de heresias satânicas, atribuindo poderes místicos e querendo convencer que as bênçãos de Deus são adquiridas através de barganhas, são negociáveis. Falta de piedade de quem deveria estar envolvido na ampliação sadia do reino, mas infelizmente estão apacentando a si mesmos e seus próprios interesses. Entenda,
Pecado sempre será pecado. Não importa o que digam, o que pensemos ou qualquer pressão ou lobby maligno possa dizer ou tentar introduzir na nossa mente, fazendo-nos pensar o contrário. Em meio a tantas vozes do relativismo, a suma é que o homem é mentiroso e a palavra de Deus é a única verdade. O pecado, irmãos, é uma deficiência, é uma deformidade que precisa sim ser tratada e não encoberta. Todo processo de cura exige antes uma exposição da ferida. Vai doer? Vai sim. Vai ter incômodo? Vai sim. Mas vai limpar. Vai trazer cura. Mas para que haja cicatrização, para que haja cura, é necessário primeiro arrancar a inflamação. Expor a ferida para a cura não é vergonha, e sim um ato de coragem de quem realmente quer mudar o seu estado. E de um ato de amor de quem se dispõe a tratar dessa ferida. Encobrir nunca foi um ato de amor, e sim um ato de quem não se importa a ponto de não se comprometer em tratar, em cuidar. As pessoas preferem encobrir os pecados que matam do que curar para trazer vida. Infelizmente. Infelizmente, os valores estão invertidos. Fazem acreditar que expor o pecado é falta de amor, é jogar para fora da igreja. Então é melhor manter dentro morto, para manter uma estatística, para manter alguém dentro, mas morto, sem cuidado, do que despertar o indivíduo para a vida. Melhor é manter dentro em pecado encoberto do que expor em amor para trazer o indivíduo ao arrependimento. Na verdade, muitos precisam ser convidados a nascerem de novo. Expor o pecado hoje gera ofensa às pessoas que a praticaram. Mas antes disso tudo, o pecado ofende a Deus e ninguém se importa com isso. Você já parou para pensar nisso? Que o seu pecado, que o meu pecado, primeiramente ofende a Deus, mas nós estamos preocupados com a nossa reputação, com a ofensa pessoal nossa. A pergunta é, nos preocupamos mais com o que Deus pensa a nosso respeito, com a aprovação de Deus ou dos homens? Jesus jamais fez acepção de pessoas, nem tampouco as discriminou por conta do seu estado pecaminoso. Andou sim entre os pecadores, no meio das prostitutas, mas o seu relacionamento era diferenciado. Ao se relacionar com os pecadores, o seu discurso foi: vá e não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. Ou seja, se a tua fé te salvou é porque você creu. Se creu, portanto, agora é uma nova criatura em potencial. É uma nova vida, um novo nascimento. Nunca veremos Jesus tentando encobrir pecado de ninguém como ato de amor. Pelo contrário, Jesus é aquele que promove a cura. É o provedor da cura. É quem abre a ferida, expõe a ferida para limpar e depois curar. Aprendemos com Jesus a sermos agentes de cura, não devoradores de almas sobre um amor fingido. Que Deus abençoe sua vida.